E estamos aí com vários desdobramentos. Por um lado, há uma todos nós vivendo. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de falar, que é ruim para todo mundo. E que, cada vez mais, a gente precisa se fortalecer aí e trabalharmos juntos, certo? Fazer com que a coisa aconteça de maneira mais coletiva. Por isso que eu pedi para Carla e para Luana, quem puder abrir as câmeras, não ficar constrangido de abrir as câmeras, seria importante para a gente se olhar um pouco e, na medida do possível, não todo mundo falar junto, mas abrir os áudios para a gente poder um ouvir o outro, que eu acho que isso diminui um pouco esse distanciamento. E essas novas, olá, Antônio, essa nova vida que a gente está começando a ter que encarar, nessa forma diferente de convivência social, meio que à distância. Então, quem puder fazer isso seria bom. Tenho outros avisos para vocês. Primeira coisa, semana passada foi aprovado pelo COU, pelo CEP, um novo calendário do nosso ano, certo? Então, agora os departamentos estão se reunindo, o nosso vai se reunir amanhã e na quarta-feira, vai definir o calendário, e tudo que nós estamos fazendo à distância vai passar a ser registrado e vai ter validade acadêmica para o ano de vocês. Então, nós tínhamos até agora percentuais liberados, e nós íamos até 20%, daí 30% do percentual de carga horária. Agora foi liberado a utilização de toda a carga horária, se necessário, via remota. Nós acreditamos que não iremos todo o calendário, o ano inteiro, no caso vocês, os 2 primeiros semestres, de maneira remota. Mas eu acho bastante provável que nós tenhamos que terminar o primeiro semestre de maneira remota. A previsão do primeiro semestre, término do primeiro semestre, que vai ser aprovado nessa reunião de amanhã e de quarta-feira, é 14/11. Nós já fizemos, em torno do primeiro semestre da nossa disciplina de teorias de administração, essa teoria que vocês estão tendo comigo, em torno de 51% de atividades da disciplina de carga horária, nós já cumprimos 51% dela, certo? Então, a coisa já está bem, está encaminhada, mas eu acredito que ela pode ser aperfeiçoada e pode ser melhorada. E é essa que é nosso objetivo, de combinar algumas coisas com vocês, começarmos a trocar uma ideia com vocês, para podermos ter parâmetros para essa reunião que vai ter amanhã e quarta-feira. Então, até o final de semana deve sair um cronograma das nossas atividades até o final do semestre, considerando a finalização do semestre, então, no dia 8, 10 de novembro, certo? Então, a minha perspectiva é de construção nesse sentido de atividades com vocês e da gente finalizar esse primeiro semestre dentro desse período. Então, as nossas aulas, relativamente, elas estão estão dentro do período mais ou menos adequado. Isso nos dá mais garantia, dá para a gente ir um pouco mais rápido em algumas coisas e um pouco mais devagar em outras. Em termos de conteúdo, hoje nós estamos trabalhando com a escola comportamentalista, discutindo alguns autores da escola comportamentalista, que começamos há 2 semanas atrás, no dia 27. Então, nós trabalhamos primeiro o Simon e o Maslow, e vamos trabalhar hoje o Heisenberg e o McGregor. São os 4 autores, basicamente, que eu devo trabalhar. Eu coloquei uma atividade para vocês, nós conversamos na semana passada, uma espécie de estudo de caso, que nós conversamos na semana passada, durante o meu momento de atendimento, nesse mesmo horário,
E eu postei na semana passada um filme, Os Estagiários, para vocês desenvolverem, responderem um questionário em dupla, assistindo o filme. Esse questionário é para o dia 17, para a próxima semana, certo? Se eu conseguir terminar o conteúdo hoje, caso eu não termine, a gente vai postergar mais para frente. Mas a ideia é que a gente termine essa apresentação que eu já disponibilizei para vocês, para vocês poderem assistir o filme e fazer essa atividade. Certo? Então, essa que é a minha perspectiva. Tá claro, Luana? Então, agora nós vamos ter que ter uma maior formalização das atividades, das presenças. O que acontece? Como eu gravei todas as minhas aulas, como todo o material que eu disponibilizei para vocês nas lives foram gravados, tem links, eu tenho um registro de tudo que vocês desenvolveram. Todos que estiveram presentes, por exemplo, hoje nós estamos aí com 16 alunos. Então, dos nossos 40, um pouco mais da metade, um pouco menos da metade está presente. Mas eu tenho o registro, depois eu gravo, essa aula está sendo gravada, essa live está sendo gravada, depois eu tenho o registro dos acessos. Então, eventualmente, suponhamos, o Cleiton não pode assistir, ele assiste a live depois e ele entrega a tarefa, vai estar a coisa andando. Não entregou a tarefa, eu permaneço recebendo as atividades. Então, o que nós vamos ter é que formalizar um pouco mais isso. Alguns professores estão fazendo chamada durante a aula. Chega no final da aula, eles fazem uma chamada. Joyce, está presente, Joyce? Joyce responde presente. Eu não estou fazendo essa prática em função de que eu estou gravando e disponibilizo para vocês. O que vocês acham melhor? Eu fazer dessa forma ou eu começar a fazer a chamada? Por exemplo, chega hoje, eu quero ver se eu termino até no máximo 8 horas o nosso encontro hoje. 8 horas eu faço chamada. O que vocês preferem? Se manifestem por áudio e abrindo a câmera sem ser pelo chat. Por mim, da maneira que o professor está fazendo, tá tranquilo. Tá tranquilo, Alisson? Também acho que se permanecer dessa maneira, tá sossegado. Ok. Quem mais se manifesta? Acho que da forma que tá bom já. Ou seja, eu tô bem tranquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de um pouco mais de retorno de vocês, né? De participação de vocês. Concordam? Então, nós vamos manter, a princípio, essa metodologia de não vou formalizar a lista de chamada, o livro está aqui, ó. O livro está facinho aqui na minha mão para fazer chamada. Então, mas eu acredito que o nosso objetivo é o conhecimento e eu me colocar à disposição de vocês para o aprendizado. Então, mas cada professor tem um ritmo. Então, a minha proposta que eu vou levar para o departamento é deixar isso aberto amanhã. Certo, Fátima? Então, mas cada professor acredito que vai ter a liberdade de definir como é que quer trabalhar. Então, só para vocês estarem sabendo que nós vamos estar desenvolvendo esse tipo de discussão. Possivelmente, eu e o professor Maurício, do departamento, vamos chamar uma live para colocar essas informações para vocês, ou na quarta-feira, às 19 horas, ou na quinta-feira, às 19 horas, dia 12 ou dia 13, para vocês terem contato conosco, saberem quais que são as decisões do colegiado do departamento e o que vai estar alterando daqui para frente em relação a... Agora nós temos calendário. Então, como que nós vamos funcionar? Então, nós pretendemos chamar uma reunião com vocês para podermos esclarecer, vocês tirar as dúvidas,
e podermos achar os pontos em comuns para a gente poder finalizar o ano, né? Poder finalizar pelo menos o primeiro semestre. E eu acredito, assim, estou rezando muito para que no início do ano a gente tenha vacinas já rodando e a gente possa voltar para o presencial no início do ano que vem, terminar esse ano, no primeiro semestre do ano que vem, até final de maio do ano que vem, e a gente poder retomar o curso de maneira adequada, como ele tem que ser. Ok? Então, essa é a minha expectativa, que a gente consiga aí ter a vacina. Sem a vacina é complicado a gente retornar para a sala de aula. Não sei se vocês concordam, se tem alguma percepção em relação a isso, mas eu acho bem complicado a gente voltar para a sala de aula sem termos a vacina. Mas isso é uma decisão também que não é minha, é uma decisão dos conselhos superiores, da reitoria com os conselhos superiores, e só sei de uma coisa, eles só vão tomar essa decisão no momento que estivermos muito seguros a respeito do que está acontecendo, do que não está acontecendo, e como as coisas têm suas características. Ok? Dá um joinha para mim aí, quem está me ouvindo. Luana e Carla. Ah, então tá bom. Resto do povo, tudo em paz? Alguma dúvida? Alguma consideração em relação a essas coisas que eu estou falando? Diga, Fátima. Ai, eu tô escrevendo, eu tô com o áudio ligado, eu esqueci. E o segundo semestre, como que vai ser? A gente vai partir dele ano que vem mesmo? Não, olha só, ele vai ser dado continuidade, terminou o primeiro semestre, talvez comece o segundo semestre ainda em dezembro, entende? Eu sei que início de novembro termina o semestre para nós. É possível que a gente comece o segundo semestre em novembro, mas a gente tem que aguardar a dinâmica da doença, ver se ela libera para a gente ir para o presencial. Eu estou te colocando, Fátima, uma expectativa que tenhamos retorno a partir da vacina, entendeu? Mas a ideia é nós terminarmos o segundo semestre, o primeiro ano de vocês, até maio de 2021, certo? Daí vai até o final do curso, ainda com esses meses para a gente ir recuperando, para recuperar o calendário e cair o calendário do ano com o calendário acadêmico, certo? Mas o nosso plano é que a gente tenha condições de tocar já de forma normal, o mais breve possível. E esse normal é o presencial, certo? Mas até lá, a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar aqui, pelo remoto, certo? A gente tem uma vontade muito grande de voltar, mas também a gente não vai pôr nada, ninguém, de forma alguma, em perigo. Então, isso já é uma decisão que está bem lavrada em todas as instituições do Paraná, em todas as IES do Paraná, e a gente só vai retornar quando tiver absoluta certeza. Ok? Ficou claro? Mas o nosso plano nós temos um calendário agora, nós temos olha, até final de maio, nós temos provas de exames finais, temos datas para colocar as notas, temos toda a burocracia do fechamento dos conteúdos para ser cumprido. Nosso objetivo é nós nos aperfeiçoarmos, nós darmos condições, vai ter uma semana pedagógica semana que vem, para tentar ajudar vocês a organizarem as atividades de vocês, certo? E o nosso objetivo é que isso seja obtido por todo mundo, que todo mundo consiga. E da melhor forma, dentro das condições que não são as melhores, mas é o que nós temos. Ficou claro, Fátima? Pessoal, mais alguma dúvida? Alisson, tá claro? Eu tenho uma, professor. Diga. Na semana passada eu conversei com o professor de matemática, né? Uhum. E a gente ficou de terça-feira amanhã
Ele esclareceu umas dúvidas que eu tive em relação a uma atividade que ele passou. Só Certo. que, pelo que eu percebi, ele saiu, né? Agora está assumindo outro professor. Qual professor que era? Era o Ronaldo. O Ronaldo? Isso. Ele Aí, saiu? não sei, pelo que ele falou num grupo lá, que um outro professor que passou no concurso vai assumir alguma coisa assim. Eu não estou sabendo, mas eu vou me informar. Mas essa pessoa vai ter que esclarecer você da mesma forma. Tá. É que daí Entendeu? eu até conversei com ele, se eu não me engano, acho que foi na quarta-feira ou quinta, e a aula com ele era na terça, né? Uhum. Aí eu fiz até as outras atividades antes e aí eu fui fazer essa atividade e fiquei com dúvidas e tal, né? Tive uma certa dificuldade, e daí a gente marcou para esclarecer, só que agora, pelo visto, ele saiu, eu vou trocar uma ideia com ele, então, para ver como que Não, vai ser. verifique se ele saiu. O professor que substitui ele, caso que eu não fui informado nada pelo DEMET que ele estava saindo, pelo Aham, departamento de matemática. Quem substitui ele tem que te explicar. Gente, tá. nenhum professor vai deixar de explicar nada para vocês em qualquer dúvida que vocês tenham em qualquer momento. Qualquer coisa que não esteja clara tem que ser esclarecido por todos os professores. Se vocês observarem, eu tenho me colocado à disposição e recebo as perguntas, as dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer, para a gente conversar. A gente temos que vencer essa dificuldade, certo? E Uhum. só vocês perguntando, como você fez, e o professor respondendo, esclarecendo, a gente conversando, é que a gente sana esse tipo de coisa, Tranquilo, então. Beleza, ok? obrigado, professor. Não é nada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Tudo bem, Daiane? A Daiane saiu. Podemos começar o que eu me propus a trabalhar hoje? O que vocês acham? Pode ser? Eu vou projetar para vocês e vocês confiram para mim se vocês estão visualizando aí. Na semana passada, 2 semanas atrás, eu comentei com vocês. Boa noite, Alexandre. Eu comentei alguma coisa com vocês, não. Eu falei sobre as escolas comportamentais, a importância das escolas comportamentais, que passavam a colocar a pensar sobre o ser humano e sobre a sua importância dentro das empresas. Lembram-se disso? Foi muito interessante que eu coloquei daí a questão da decisão, como é que era pensado pelo Simon, e como que o comportamento era, a partir da hierarquia das necessidades, entendido pelo Maslow, certo? Então, nós temos diversos autores, nós temos em torno de quase 9 ou 11 autores nesse capítulo. Eu reservei 4, que eu preciso que vocês entendam com uma perspectiva comportamentalista, ou das novas relações humanas, ou a teoria que vem depois da percepção do Mayo, do ser humano dentro das organizações. Então, eu comentei com vocês também na semana passada que essa tinha uma perspectiva mais de entender o comportamento das pessoas dentro da organização. E que esse comportamento, ele era muito influenciado e ele era muito percebido a partir da psicologia, certo? Então, vários autores que nós vamos comentar são psicólogos que vão estudar o comportamento humano dentro das empresas. Ok, Luana? Esses autores, um deles, então, o primeiro é o Maslow, que conforme você tem as suas necessidades atendidas, você pula para uma outra necessidade. Ele criou a hierarquia das necessidades.
Então, as pessoas elas só têm satisfação se ela tem essas necessidades atendidas. Então, tem as necessidades básicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de reconhecimento e as necessidades de autorrealização. Que esse processo, ele faz parte da compreensão do ser humano dentro da organização. Lembre-se disso, eu só estou recuperando os conceitos que nós comentamos semana passada, há 2 semanas atrás. Ok? Dúvidas até aqui? Tá claro? Então tá bom. Então, a perspectiva do Maslow, eu coloco aí, a teoria do Maslow é simultaneamente bem estruturada e suficientemente flexível, porque ela entende o indivíduo dentro da organização, dentro da sua vida. E para que cada um de nós possa utilizá-la como um instrumento que nos ajude a tomar decisões nas ações. Então, olha, se eu tiver um colaborador que não está satisfeito, como é que ele vai poder trabalhar de forma adequada? Por que ele vai trabalhar de forma adequada? Como que ele vai trabalhar de forma adequada? Né? O desenvolvimento das suas capacidades, o desenvolvimento das suas atividades. Então, o Maslow dá uma ideia bem interessante nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente pode colocar que o Maslow, a gente tem que fazer ressalvas à teoria dele. Pareceu ressalva que a gente pode fazer. Dificuldade teórica. Ou seja, é difícil por causa que o que é uma necessidade satisfeita para mim de segurança é uma necessidade que talvez não seja da Carla. Ela é diferente para a Carla do que é para mim. Ou seja, há uma subjetividade muito forte. Certo, Carla? Então, o que é segurança para mim é eu ter teto e ter uma alimentação que me dê condições de sobreviver bem, certo? Quando eu não tenho isso, eu fico inseguro. Tem pessoas que não se preocupam com esse tipo não veem isso como uma necessidade básica ou de segurança. Então, eu estou fazendo uma crítica ao Maslow. Essa é uma forma de você pensar a realidade. Boa noite, Alessandra. Que bom que você está com a câmera aberta. Muito bom te ver. Então, a gente tem que pegar, e essa é uma crítica a Maslow. Outra crítica, a metodologia de pesquisa dele, a amostra é muito reduzida. Então, ele não pode generalizar as ideias dele para um grupo muito grande de pessoas. Ao mesmo tempo, outros críticos colocam que o esquema dele é um esquema muito básico, muito trivial, digamos assim, e que não reflete o que realmente o ser humano é, certo? Ele é muito tosco, digamos assim, para alguns autores. Então, isso são críticas. Há uma cadeia de causa, e na hierarquia do Maslow também, segundo alguns autores que o criticam, que a satisfação de uma necessidade automaticamente ativa a necessidade de outra na escala. Mas não sei se isso é necessariamente dessa forma. Então, a percepção é que você está, não é uma coisa exata, certo? Não é uma coisa, um conhecimento que possa ser complicado. É determinante que você vai alterar o teu comportamento. Desculpem. Você vai alterar o teu comportamento necessariamente se você atingir aquele determinado nível de satisfação na hierarquia. Então, essas são diferenças muito básicas que são colocadas e que é importante a gente compreender. E essas são críticas, retomando a finalização que nós tivemos no nosso último encontro. Outro aspecto que é bem importante, que a gente gostaria de colocar, é que terminamos Maslow e Simon. Nós vamos pensar a questão da liderança, o que motiva as pessoas no trabalho. E aqui entra o principal dos nossos autores de hoje. O que motiva as pessoas?
Então, motivação em termos gerais, né, como está aí, vocês podem ver na apresentação, o processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, reduz ou incentiva o comportamento humano. Então, o que motiva as pessoas a estarem fazendo determinada coisa, a realizarem determinada ação dentro da empresa? Isso vai, quando a gente reflete sobre isso, a gente vai estar falando sobre o indivíduo também. Então, o que motiva as pessoas? Segundo o Winnicott, é a força impulsionadora do indivíduo para um objetivo, onde a direção inicia o movimento e a persistência mantém este comportamento. Então, o que me dá motivo de estar aqui agora conversando com vocês? Eu tenho um motivo muito forte, eu tenho uma vontade muito grande de dar aula, eu gosto muito de dar aula. Mesmo com essas dificuldades que a gente está vivendo, eu continuo motivado, vendo motivo para trabalhar, para buscar soluções, para achar alternativas, para vocês desenvolverem um aprendizado satisfatório, o máximo possível dentro das condições, certo? Então, quando a gente pensa a motivação e a liderança, a gente passa por esses conceitos, certo? Outra coisa, eu coloquei outros autores que pensam questões de maneira similar. Que é Avinato, que coloca que a motivação e a liderança, comportamento humano, é causado pelas necessidades do indivíduo e que é dirigido em direção aos objetivos podem satisfazer essas necessidades. Isso que é Avinato. O Gil coloca que a motivação é a força que estimula as pessoas a agir, certo? O Maximiano é o processo pelo qual o esforço e a ação de uma pessoa leva a um desempenho concreto. E o Silva coloca que é uma força direcionada dentro dos indivíduos pela qual eles tentam alcançar uma meta, a fim de preencher uma necessidade ou expectativa. Então, vocês têm uma meta. Qual que é a meta de vocês? Qual que é o objetivo? Curso de administração. Construção de um curso, de um conhecimento que dê condições de vocês se saírem bem profissionalmente e pessoalmente na vida de vocês. Concorda, Luana? Ok? Isso é muito importante. Então, é isso que dá motivo, certo? Então, a motivação e a liderança vão nesse sentido. E a gente tem que pensá-los caminhando nessa direção. Em seguida, a gente começa a pensar o porquê, certo? O que é o desempenho? Primeiro, é o resultado de uma pessoa consegue com a aplicação de algum esforço intelectual ou físico. Então, um conceito fundamental é o conceito de desempenho. Então, como que eu sei que a pessoa está? Quando você vê que ela está tendo um esforço intelectual ou físico para o crescimento, para o desenvolvimento. E o que é uma necessidade? É uma força que ainda não é ou não está à busca de um objetivo ou de alguma coisa que seja satisfatória. Por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer com que vocês aprendam. Não sei se eu vou conseguir fazer isso da maneira satisfatória como desenvolvi até agora. Eu estou tendo que adaptar muitas coisas nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer é compreender esse processo e fazer com que as coisas caminhem nesse sentido. Então, negação é ausência, e esse verbo latino significa ser e estar. Então, a negação de ser e estar, certo? Necessidade. Então, se você tem uma necessidade, é alguma coisa que você precisa vir a fazer, concordam? Então, é a negação de que você não tem. Então, olha, eu estou passando necessidades de alimentação. Eu estou sem comer. Compreendem? Eu fui na base da palavra, a base etimológica da palavra, para vocês entenderem o que é necessidade. Tá claro até aqui, gente? Alisson, tá me ouvindo? Estou sim, professor. Ficou claro a ideia de necessidade? O que é a palavra necessidade? E o que é a palavra desempenho? Sim. Sim? Ok. E daí, uma observação 3, existem motivos internos, que são as necessidades, né? As aptidões, interesses e valores que a pessoa é capaz de realizar certas tarefas e não outras. Certo? Então, o meu desejo de estar aqui, ele é muito grande. Mas se eu tivesse impedido fisicamente, daí eu não poderia estar. Então, eu tenho um motivo interno que eu faço todo o esforço para estar presente.
e porque eu acho importante essa interação e esse momento de aula, apesar das limitações. Então, claros essas 3 observações e esses conceitos para vocês? A Carla saiu da câmera. Tá, Carla? Tá claro? Como é que tá, Felipe? Entendeu esses conceitos? Sossegado, professor. Sossegado? Então, tá bom. Então, nós temos ainda algumas ideias que são bem importantes a gente compreender. Primeiro, existem motivos externos. Segundo Maximiano, ele revela que motivos externos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece, ou objetivos que a pessoa consegue porque satisfazem necessidades, ou seja, aquilo que elas não têm, apresenta uma recompensa a ser alcançada. As teorias motivacionais são basicamente 3. A teoria da hierarquia das necessidades, do Maslow, que nós já comentamos com vocês, a teoria X e Y, certo? E a teoria de motivação e higiene. São essas 3 teorias e o Simon que eu vou cobrar agora de vocês durante esse primeiro semestre, que estão dentro das escolas comportamentais. Se vocês forem lá no capítulo 9 do livro, no capítulo 9, vocês vão ver que tem outros autores, que eu não dei prioridade em trabalhar com eles, e acho que eles são importantes, mas não é o caso agora. Eu quero que vocês entendam muito bem Simon, Maslow, McGregor e Heisenberg. Esses 4 autores. Então, isso tem que estar muito claro para vocês e bem entendido no processo. Ok? O que fala o nosso amigo? Vai falar sobre o ser humano, sobre o que motiva o ser humano, e ele vai apresentar para nós, o McGregor, a primeira teoria. A primeira não, a segunda teoria. A primeira hierarquia de Maslow é a teoria X e Y, certo? Então, como que é uma pesquisa que foi desenvolvida, como que os gerentes desenvolviam o perfil dos seus colaboradores e como que eles se relacionavam com esses colaboradores. Ok? Então, o McGregor ele fez parte do estudo sobre estilo de liderança com gerentes norte-americanos na década de 60, certo? E o que ele queria estudar? Ele queria compreender o que significa trabalho de seus subordinados e qual o perfil básico socioeconômico do ser humano no trabalho. Então, ele queria entender como que ele liderava os seus colaboradores para alcançar melhores resultados dentro das empresas. Então, o que ele tinha que entender a motivação das pessoas, qual que era o perfil dos colaboradores, para poder fazer com que a coisa caminhasse. Ok? Então, ele propôs daí a teoria XY, a partir da pesquisa que ele desenvolveu. O que ele supõe, o McGregor? Ele supõe que existe um tipo de liderança praticado numa empresa, que é fundamental para o desenvolvimento de um comportamento, que é motivado por parte dos subordinados. Ou seja, o que quer dizer? Que você consegue influenciar o comportamento, motivar os seus funcionários, só que você tem que entender o perfil desses funcionários. E para entender o perfil desses funcionários, ele propõe a teoria X e Y, que é a que nós vamos colocar para vocês agora, que é o que ele propôs, que existe o perfil X e o perfil Y dentro das empresas. Certo? Então, ele coloca aqui na teoria X, que a pessoa X, certo? Tem uma determinada característica. Qual que é a principal dela? É uma pessoa que é preguiçosa, é indolente. São pessoas que evitam o trabalho. São pessoas que evitam o trabalho por se sentirem inseguras. Elas são mais inseguras em relação ao trabalho. São pessoas que precisam ser mais controladas e dirigidas. E são pessoas ingênuas e sem iniciativa. Isso foi o que a pesquisa do McGregor apontou em um determinado perfil de pessoas. Isso foi realizado lá na década de 1960, viu, gente? Então, ele passa um perfil de funcionários da década de 60, como que eles eram nos Estados Unidos.
certo? Então, ele está identificando dois perfis, uma forma de você tratar o perfil X e uma forma de você tratar o perfil Y. E o que são as características que tem um perfil e qual que é a característica que tem outro perfil. A teoria Y já coloca que as pessoas Y são pessoas que são esforçadas e que gostam de fazer o que fazem, certo? Que o trabalho é uma atividade natural para elas, que as pessoas aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas, nesse perfil, nessa teoria Y, e as pessoas são criativas. Então, você tem um perfil X e um perfil Y. Você tem, enquanto gerente, o McGregor pesquisou os gerentes, o perfil X, você tem que agir de uma forma, e o perfil Y, você tem que agir de outra forma, para obter os melhores resultados. Então, é essa que é a perspectiva do McGregor, certo? Então, aqui você tem um perfil X e um Y, e tem que... Então, aquela pessoa que é mais preguiçosa, mais indolente, você tem que mandar e ficar controlando. E aquela pessoa que é menos, que é mais que gosta mais do que está fazendo, por exemplo, a Luana, ela é uma pessoa extremamente interessada, e ela gosta do que está fazendo, ela está sendo desafiada para entender a teoria Y, e ela consegue, com isso, ter uma visão melhor de todo o processo, ok? Então, ela é desafiada, porque ela não acha que o trabalho é o fim do mundo para ela, o trabalho faz parte da vida. Ok, Luana? Estou falando de você, pode ser? Então, é muito importante que na teoria Y você trata as pessoas com um nível de conhecimento e compreensão distinto do que você trata as pessoas da teoria X. E essa é a contribuição do McGregor. O que ele queria? O que o gerente tem que fazer para motivar os funcionários a terem um comportamento mais proativo, mais produtivo? Então, qual é o perfil do gerente da teoria X, certo? O gerente admitia, então, que se não controla diretamente, a equipe não produz. Então, como que age o gerente? Ele, se não controla diretamente, a equipe não produz. Às vezes é preciso repreender um funcionário para ensinar os demais. Para manter o comando, é necessário distanciar da equipe. A maioria dos funcionários não tem ambição e precisam de um empurrão. E as decisões mais importantes da empresa não devem ser levadas ao conhecimento dos empregados. Ou seja, você deixa o funcionário mais alienado em relação ao trabalho. Então, o perfil do gerente que trabalha com a pessoa X, ele é mais autoritário. Ele quer as pessoas obedecendo ele, e ele tem uma atitude de maior coerção sobre os seus colaboradores. Ok? Então, esse é o perfil do gerente X. O perfil do gerente Y já é bem diferente. Vejam bem. O perfil do gerente admite que qualquer pessoa pode ser criativa, desde que devidamente, né, os empregados são merecedores de confiança. Lembra-se lá do Maslow, que também acreditava nisso. A mente tem que ser estimulada. Em algumas ocasiões, os subordinados podem podem e gostam de trabalhar de forma proativa. Eles gostam, os empregados são capazes de se autocontrolar. E as pessoas gostam de conduzir as coisas e serem informadas sobre isso. Então, você tem, então, um perfil de tomada de gerente da teoria Y, mais, digamos assim, democrático, mais próximo, mais em melhores condições de troca de opiniões. E o gerente X, que a pessoa é mais tosca, mais fechada, que você tem que mandar, faça, senão você vai ser demitido, mais coercitivo. Tão claras as diferenças entre a teoria X e a teoria Y, e o perfil do gerente X e o perfil do gerente Y? Joyce, Karina. Tá claro? Oi. Fátima, ajuda a Joyce e Karina. Meu Deus do céu, todo mundo dormindo? Tá claro o perfil XY, gente?
Tudo tranquilo, professor. Hã? Tá tranquilo. Gente, olha só. Tá de boa. Vocês me respondem pelo chat aí. Eu não consigo ler todo mundo, olhar a tela e olhar. Entendeu? Vocês são 22 escrevendo para mim. Eu sou só um para ler. O chat é bom para vocês colocarem as opiniões, formalizarem as opiniões. Mas vocês concordam comigo que dá um oi, professor, ok, sem problema. Abre um pouquinho o áudio. Eu não vou morder. Tá certo? Dei uma risadinha para o professor de vez em quando. Mas ficou claro, teoria X, o que é o perfil do gerente X, o que é o perfil do gerente Y. O que é o funcionário X, o que é o funcionário Y, para ver como que vai motivá-los para o trabalho. Tá ok isso, então? Alessandra, Sim. tá certo? Tá certo, Ok, Alessandra? professor. Ok, então. O próximo perfil, a próxima compreensão é do Heisenberg, que é a teoria dos dois fatores, certo? Essa teoria é bem importante também, e ela fala também da questão da satisfação e como que essa satisfação funciona. Então, o ponto de partida é a relação entre a produtividade e a moral. Quantas pessoas estão animadas com o trabalho? Então, ou seja, quanto maior o comprometimento e os valores praticados dentro da organização, mais as pessoas vão estar satisfeitas com o trabalho, certo? Então, o Heisenberg também, na década de 60, desenvolveu essa pesquisa, e a fonte de dados que ele desenvolveu foram entrevistas com engenheiros e contadores de grandes empresas americanas. E para eles saíram duas perspectivas diferentes dos moldes do que tinha sido trabalhado pelo Maslow e pelo McGregor. Então, a conclusão que ele chegou admitiu que os aspectos que satisfazem os funcionários no trabalho estão ligados principalmente ao conteúdo do trabalho. Então, quanto mais o trabalho tem conteúdo, mais sentido ele tem, ou seja, mais importante é para ele. E que os aspectos insatisfatórios diziam respeito às condições dentro dos trabalhos, das quais o trabalho era realizado. Por exemplo, se você tem menores condições de realizar o trabalho, você fica menos satisfeito e você vai ter mais dificuldade de se satisfazer com o trabalho. Então, uma coisa são as condições externas ao trabalho e outra coisa são o conteúdo do trabalho. Ele faz uma análise desse conteúdo do trabalho, o que a pessoa realmente faz, certo? Como é que ela realiza essa atividade, é uma coisa. E outra coisa é como as coisas são postas à disposição do funcionário. Por isso que é a teoria dos dois fatores, certo? Mas quais que são esses fatores? Então, tem os fatores higiênicos e os fatores intrínsecos e extrínsecos, certo? Que é o higiênico e o motivacional. Então, o que quer dizer intrínseco? Cleiton Ribeiro. Ou fator M. Fator intrínseco, o que quer dizer? Quem quer ajudar? A Fátima ajuda o Cleiton? O que quer dizer intrínseco? Ai, professor, eu só sei o que eu tô lendo no slide. Então tá, mas o que quer, mas a palavra intrínseco, o que ela significa? Que está junto, professor, que está incorporado. Está dentro, Isso. né? Isso está dentro de você, entendeu? Extrínseco está fora, ok? Então, uma coisa é intrínseca, dentro de você. Uma coisa é o trabalho em si, que você sente, que está dentro de você. Outra coisa é um fator extrínseco, que está fora de você. Por exemplo, você me contou que você estava com o teu celular, que você estava com dificuldade de acessar a aula pelo teu celular, que talvez desse problema na tua rede, certo? E isso é um fator extrínseco, externo a você. Entendeu? A atenção que você está dando agora para a aula, está olhando para mim, está prestando atenção no que eu estou falando, é um fator que é intrínseco a você, que é uma realização de algo que é importante para você, que está no exercício da tua responsabilidade, que significa a tua
o teu crescimento dentro da compreensão do conteúdo. Então, isso são fatores intrínsecos a você. Agora, por exemplo, o celular funcionar direito, teu computador não funcionar, o estilo que eu dou a aula é uma coisa que está fora de você. O salário que você recebe é uma coisa que está fora de você. Certo? As políticas de administração de pessoal, por exemplo, dentro da empresa, são coisas externas a você. As condições físicas de trabalho e segurança no trabalho são todas coisas externas a vocês. Concordam? O que é interno e o que é externo? Está claro esse conceito? Está. Ana, Carla, Ficou claro, sim. ficou, Alisson? Então, Sim. você tem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que essa teoria ela analisa é como que esses fatores intrínsecos e extrínsecos fazem com que a pessoa se sinta motivada ao trabalho. E como analisar, como você se relacionar com essas pessoas a partir de análise desses dois fatores. Certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam é que a base da teoria dos dois fatores é a premissa de que, em situações de trabalho, somente os fatores intrínsecos produzem satisfação. O que eu posso dizer? Por exemplo, somente fatores, só o aprendizado, certo? Aquilo que entra entre vocês e se torna uma coisa realmente prática, se torna importante quando vocês é um fator interno e que dá satisfação. Por exemplo, eu só vou ficar feliz se eu aprender tudo que eu tenho que aprender em TA. Isso é um sentimento que você vai ter que sentir, certo? É uma coisa intrínseca. Isso é o que me dá satisfação. Eu fazer bem feito o meu trabalho me dá satisfação. Eu sei que eu dei o máximo para a realização de um trabalho. Isso é um sentimento interior. Ele é intrínseco, certo? Os fatores que são diretamente relacionados a isso podem fazer com que as pessoas se sentirem-se satisfeitas. Então, quando eu me sinto, por exemplo, nós estamos num período que eu estou me sentindo desafiado a encontrar novas metodologias para motivar vocês. Isso é um fator que é interno meu, certo? Então, essa é a primeira coisa. E os fatores externos reduzem a insatisfação. E por isso são chamados de higiênicos. Então, os fatores extrínsecos ou higiênicos. E os fatores intrínsecos ou motivacionais. Entenderam bem essas duas conotações da mesma palavra? Então, nos fatores extrínsecos reduzem a insatisfação. E por isso são chamados de higiênicos. O que são esses fatores? É o salário, é o equipamento, é as condições de trabalho, as condições de você ter um bom desafio, um bom resultado do teu trabalho. Todos esses são fatores que, normalmente, eu ter um plano de saúde é um fator externo, é um fator higiênico, certo? E ele me ajuda a me motivar. Mas o que dá motivo é a realização do trabalho. Segundo Heisenberg, é a combinação do ambiente do trabalho e do conteúdo do trabalho que faz funcionar o motor interno. Um sem o outro não atende, o outro tende a ser ineficaz. Ou seja, você sem os fatores motivacionais e fatores higiênicos, ou intrínseco e extrínseco, você não se motiva para a atividade de trabalho. E ele fala que você precisa dessa motivação. E que você é motivado por meio desses dois fatores, certo? Então, segundo o Heisenberg, é fundamental você ter a compreensão desse processo, ok? Outros autores, o Gil e o Maximiano, enumeram alguns sistemas motivacionais que busquem um desempenho motivado dos funcionários. Por exemplo, enriquecimento do trabalho. Aumenta-se a quantidade de tarefas de um grupo, certo? É uma forma de você motivar o trabalho. Você aumenta o desafio. Isso é um desafio interno. Mas para você aumentar esse trabalho, você tem que
ampliar as condições como ele é desenvolvido. Então, esse desafio é uma forma de você chamar as pessoas para a responsabilidade e dar motivação interna para realizarem as coisas. O treinamento desenvolvido, o treinamento de desenvolvimento em conteúdos gerais, por exemplo, é uma forma de você entender melhor o que você está fazendo. A participação em grupos, todos esses são formas de você entender o processo, do que você está fazendo e como está fazendo. Dessa maneira, você motiva as pessoas a trabalharem, entendendo que elas precisam ter fatores externos, que são as condições de trabalho, e motivadores internos. E que esse processo ele é fundamental ao desenvolvimento e à motivação do indivíduo dentro da empresa. É isso que é Heisenberg, é isso que é McGregor. E foi isso que nós comentamos, finalizamos o Maslow. Estão claras essas ideias para vocês? Muito complicado, deu para entender? Deu para entender. Deu? Deu boa. Deu boa? Deu. Então tá bom. Vejam bem, nós estamos tentando entender o indivíduo dentro da organização, quais que são os comportamentos dele, certo? Nosso próximo encontro de aula sobre aula, vocês vão ver que nós estamos aí chegando no slide 60, nós vamos falar sobre liderança, sobre outro processo, motivação e liderança, né? Uma outra coisa. Eu primeiro quero que vocês compreendam bem essas teorias, essas 4 teorias que nós apresentamos, comportamentalistas. Depois nós vamos falar sobre liderança no nosso próximo encontro, e como elas se complementam. Ok? Deu boa? Sim. Então tá. O que é o objetivo? Eu poderia tocar mais conteúdo para frente. O meu objetivo é diminuir a quantidade de slides e ter mais claro todas as atividades para vocês, para a gente ir vencendo esses conteúdos e vocês irem compreendendo. O meu plano, eu devo colocar amanhã uma atividade para vocês desenvolverem até a próxima semana ou até a outra semana, certo? Eu não tenho certeza porque vai ter uma semana do dia 17 ao dia 21, vai ter uma semana pedagógica, digamos assim, e possivelmente nós não vamos poder nos encontrar na segunda-feira que vem, que tem uma atividade prevista para segunda-feira às 19 horas. Então é bem possível que a gente não possa ter essa atividade, dia 17. Então a gente vai ter atividade no dia 24, certo? Daí a gente vai ter, vocês vão ter que preparar, assistir aquele filme e responder aquelas 10 questões que nós colocamos, e nós vamos tocar o conteúdo de liderança e dar continuidade aos nossos conteúdos. Essa é a minha proposta de trabalho. Pode ser? O que vocês acham? De boa, tranquilo, professor. Então tá certo. Estou indo bem devagar, bem tranquilo. E para também para a coisa render, certo? Para vocês terem um entendimento claro e ver. É claro que tem que ler o capítulo, é claro que tem que ver esse material que eu estou disponibilizando para poder ir construindo conhecimento. Ok? Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma listagem aqui de Alessandra, o Alexandre, o Alisson, o André Vinícius, Antônio, Carla, Cleiton, Daiane, Ellen, Fátima, Felipe Garcia, Giovana, João Vitor, Joyce, Luana, Lucas Gil e Simone. Todos aqui? Sim, presente. Presente. Então tá certo. Presente. Ok. Então tá certo. É muito importante vocês estarem presentes e a gente ir conversando. Gente, outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Que bom que você abriu aí, Alessandra. O edital foi prorrogado para quem tem dificuldades de acessibilidade. Colegas que têm dificuldades.
a universidade vai ofertar pacote de celular e celular para quem, e possivelmente, talvez venham mais equipamentos para frente. Quem tem dificuldades de acesso, por gentileza, lembrem os colegas. Passem para os colegas, olha, não tem custo nenhum, certo? O custo é só ter equipamento para poder estudar. Essa que é a proposta que está sendo desenvolvida. O edital está aberto, quem quiser, quem precisar, se inscreva. Vocês estão podendo acompanhar, mas eu estou com metade da turma. Eu não sei como é que está a outra metade da turma. Então, a gente quer que todo mundo participe, e dentro das limitações, o máximo possível para desenvolver o conhecimento. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, por gentileza, falem com os colegas. Olha, eu me lembro que tinha colegas da turma que tinham dificuldades de equipamento. Ou de torre, porque estão no interior, ou alguma coisa nesse sentido. Por favor, os avisem. E esse material está sendo disponibilizado. É muito importante participar. Tem informações no edital e tem telefone pessoal atendendo para dúvidas, para poderem se inscrever. Nós temos aí mais de 300 celulares à disposição para atender a comunidade da Unicentro. Espero que vocês participem, que isso é bem importante. Alguma observação, alguma dúvida gostariam de colocar? Nós começamos às 19 horas, nós estamos terminando às 20, para não ficar uma coisa muito longa. Nosso horário de sala de aula seria até às 20h30, até às 20h30, são 3 aulas. Então, nós estamos terminando um pouco antes. Alguma dúvida? Não. Não? Ok, eu vou encerrar a gravação aqui, depois eu disponibilizo e coloco à disposição de vocês.